Olá, estamos hoje em mais uma MBRcast e hoje a gente tem um convidado muito especial. Nós conseguimos trazer para o nosso MBRcast nada mais nada menos do que o senador Irã Gonçalves. E como um convidado bastante ilustre, eu vou ler alguma coisa aqui do senador. O senador é natural da cidade de Tefé, no estado do Amazonas, formou-se em medicina pela Universidade Federal do Amazonas. É casado com Gerlane Bacarim e pai de 5 filhos. Mudou-se para Roraima em 1982, onde desenvolveu a sua carreira. Por mais de 25 anos, atuou como médico legista do Instituto Médico Legal de Roraima, dedicando-se também à carreira de médico oftalmologista e, assim, tornando-se membro da Academia Americana de Oftalmologia. Por 2 oportunidades, foi presidente do Conselho Regional de Medicina de Roraima, além de ter sido coordenador regional da FUNASA, presidente da Unicred e professor do curso de Medicina na disciplina de Oftalmologia da Universidade Federal de Roraima. No seu primeiro mandato eletivo como deputado federal, assumiu a liderança do seu partido na Câmara de Deputados e presidiu a Comissão de Seguridade Social e Família, comissão temática responsável por votar todos os temas relacionados à saúde. Atuou em 2 mandatos como deputado federal, presidiu a Frente Parlamentar Mista de Medicina e coordenou a bancada federal de Roraima, além de ter sido reconduzido ao cargo de vice-presidente nacional do Partido Progressistas. Exercendo seu primeiro mandato de senador da República por Roraima, eleito com 118.760 votos, o parlamentar contribui de forma crescente para o desenvolvimento social e econômico do seu estado. Médico atuante, Dr. Irã permanece na presidência da Frente Parlamentar Mista de Medicina. Uma das suas principais bandeiras é a defesa da prerrogativa médica e a valorização destes profissionais, para que resulte numa assistência mais segura e eficaz, gerando impacto positivo na saúde da população. Na verdade, gente, o Dr. Irã é um parlamentar que defende a questão, defende a classe médica, né, de forma muito atuante, e nós médicos do Brasil devemos muito a ele. A gente precisa de mais Dr. Irã aí no parlamento, né, e ele tem se destacado nessa defesa, o que é muito importante. A gente vive uma situação na medicina muito difícil, uma situação de extrema resiliência, e a gente precisa de um apoio tão importante como ele. Doutor Irã, seja muito bem-vindo ao nosso MBRcast, é um prazer imenso tê-lo aqui, e a gente vai fazer um passeio do debate do que é necessário para a gente providenciar qualidade para os médicos que vão promover a assistência no Brasil. Seja muito bem-vindo. Bom, obrigado, doutor Paulo, querido colega. Eu quero saudar todos aqueles que acompanham aqui esse AMBRcast. Já é uma referência para o segmento médico do país, e eu queria só fazer uma correção. Eu só não vim antes porque você não me convidou, porque eu me sinto muito bem quando estou discutindo temas médicos com pessoas preparadas como você. E isso aqui é sempre uma oportunidade de nós prestarmos conta do trabalho que nós fazemos, porque quando nós optamos aí por representar um Estado, no caso o país como senador, nós temos a obrigação de estar sempre disponível para debater os temas, para sermos inquiridos sobre mais variados aspectos do nosso mandato parlamentar. Estou muito honrado de estar aqui. E se me chamar mais vezes, eu estarei aqui com o maior prazer. Maravilha, o prazer na realidade é todo nosso, e a gente é que está bastante lisonjeado por ter a sua presença. Doutor Irã, deixa eu começar com uma pergunta instigante. Por que o Brasil entrou na armadilha dessa quantidade de faculdades médicas espalhadas por todo o Brasil, sem um critério ideal de qualificação? Bom, Paulo, quando eu fiz medicina, há mais de 40 anos atrás, nós tínhamos uma faculdade federal no Amazonas e uma faculdade no Pará, que eram referência para todo jovem que queria fazer medicina naquela região. E olha só, nós não somos melhores que ninguém, né? Só o que acontece é que tinha uma concorrência brutal, então nós tínhamos, eu acho que você ainda pegou isso, você é bem mais jovem que eu, mas eu acho que você ainda pegou essa época. Quando a gente passava num vestibular para medicina, nossa, todo mundo
todo mundo reconhecia o mérito, o sacrifício que a gente fez, o tempo que a gente dedicou aos estudos. Então, nós éramos referência assim, nos lugares onde nós estávamos. E com o tempo, a medicina foi se tornando uma commodity. Ela é fruto da voracidade capitalista de grupos econômicos e que viram na nossa profissão uma maneira extremamente lucrativa, muito fácil de ganhar dinheiro. Você vê que nós temos certas universidades que elas têm um valor quando elas não têm um curso de medicina. A partir do momento que esse curso é publicado, sua aprovação, essa faculdade às vezes faz um IPO, joga seu capital em bolsa, e os donos dessa faculdade colocam, resolvem a vida, porque o valor dessa faculdade ou dessa universidade quadruplica ou quintuplica só com a publicação da autorização da abertura de um curso. Então, daquela época para cá, nós vimos assim, uma proliferação indiscriminada de escolas, e não sei se os colegas têm ideia, mas em Rondônia nós temos 12 escolas de medicina. Em Roraima nós temos 4 escolas de medicina. E nós temos, permeando aí por esse Brasilzão afora, principalmente nos lugares mais longínquos do Nordeste, nós temos alguns cursos de medicina que não tem um médico dando aula, e o único cenário de prática para o aluno aprender medicina, que você sabe que a gente só aprende medicina com cenário de prática, com estruturas onde possa praticar com preceptores qualificados. Aí sim a gente vai aprender medicina. Claro. E o aluno faz de conta que estuda, a faculdade faz de conta que ensina, ganha muito dinheiro com isso e termina resultando nesse desastre que é a formação médica no país. São mais de 400 escolas no país. Exatamente. E veja bem, a gente podia ter 400 escolas boas. Sim. Né? Se eu tivesse, né? Mas o que acontece é que ficou claro, não é na média, que de 100 médicos que concluem o curso médico, 30 não têm absoluta capacidade de tratar, de cuidar de alguém, o que deixa a população do nosso país em perigo. Sim. Porque esse colega que ele foi vítima da voracidade econômica de pessoas irresponsáveis, termina por ser colocado no mercado de trabalho e vai praticar medicina de uma maneira que vai deixar a nossa população muito vulnerável. Um exemplo aconteceu em Manaus aí um mês atrás. Uma colega atendendo um garoto com um episódio de asma alérgica, ela enfiou 6 ml de adrenalina endovenoso na criança, matou a criança. Quer dizer, um negócio inadmissível. Qualquer pessoa, até que não é médica, diz: olha, a adrenalina é para ser aplicada de maneira subcutânea, com cuidados, enfim. E a gente está vendo aí, por todo o Brasil, relatos de absurdos que acontecem, de eventos adversos causados por profissionais absolutamente desqualificados. Durante esses últimos 20 anos, e nós tivemos uma moratória, Paulo, de 2013 a 2023, que a gente falou muito, olha, tem uma moratória que foi decretada pelo ex-presidente Temer e tal. Só que a gente foi ver, durante a moratória desses 10 anos, aí que proliferou mesmo, e sem menor critério. Sabe por quê? Porque esses grupos econômicos entravam com uma liminar na justiça, abriam um curso sem menor critério. E mais de 160 escolas foram abertas, e nesses 2 últimos anos nós abrimos 70 escolas médicas. Então, a situação é muito grave, e nós do movimento médico, que certamente nós resistimos muito a fazer uma prova de proficiência, né? Eu acho que você também tinha a mesma opinião, porque a Lei 3268 nos dava o direito de exercermos nossa profissão depois de formados
desde que a gente se achasse apto para tal, de praticar a medicina nos mais variados matizes das especialidades médicas, mas acabou que nós começamos a ser convencidos que a gente tinha que fazer alguma coisa, já que o poder público, e aqui não vai a culpa nesse ou naquele governo, o Ministério da Educação do nosso país, ele foi muito permissivo e foi permitindo assim que essa proliferação se tornasse uma coisa endêmica. Isso foi uma política de governo? Isso foi uma vingança de governo? Eu acho que não. Eu acho que medicina envolve muito dinheiro. É um grande negócio. Sim, é um grande negócio. Então eu acho que o coração de quem controla a abertura de escola médica, o coração foi amolecido por poder econômico. Não temos dúvida. Né? Então, não temos dúvida. Nós temos assim relatos de que a cada passo de um processo de abertura de uma escola dentro do MEC, ele tem um determinado valor. Né? Então, mas assim, a inspiração, não é, de não se conseguir colocar o médico, não é, nas cidades mais longínquas, nos grandes sertões, né, onde se tem, logicamente, uma necessidade, a falta de interesse em criar a carreira de Estado, porque do ponto de vista numérico, a ideia é não, se a gente tiver muito médico, ele vai ser obrigado a ir para aquele rincão que não suporta, o que ele não queria ir. Isso não parece que tem uma certa propositalidade governamental na criação do excesso de escolas médicas? Porque a escola médica precisa da autorização do MEC para ser aberta. Olha, deixa eu te dizer. O que acontece é que as políticas estão erradas. Sim. Olha, eu vou te dar um exemplo. Nós temos... Qual é o nosso padrão ouro da nossa formação? Residência médica, não é? Sim. Quer dizer, você faz pneumo, eu faço medicina e eu faço oftalmo. A gente tem que fazer residência para a gente ostentar um título especialista. Sim. Aliás, é outra esculhambação que está acontecendo na internet. Tem médico inventando especialidade. Eu sou especialista em longevidade. Daqui a pouco vai ter médico especialista em eternidade. Vai dizer, olha, se você vier comigo, você será eterno. E a internet aceita qualquer coisa. Sim, e pior, tem pessoas que acreditam, não é? Claro, muitas, infelizmente. Não é? Então, o que aconteceu foi que o governo, ele aprovou a lei dos mais médicos. Lutei muito para tentar coibir isso, mas lá no Senado o governo tem maioria e o governo criou um modelo que ele dá um salvo-conduto para médicos do exterior virem para o país sem fazer o revalida, que aliás foi uma luta nossa, que nós ganhamos lá por 2 votinhos, porque também tinha muita gente querendo fazer um revalida light, mas nós conseguimos quando eu era deputado ainda. Não foi uma vitória minha, foi uma vitória do movimento médico, com vários colegas que nos ajudaram e tudo mais. Alguns deputados que não são médicos, mas também se sensibilizaram. Mas o que aconteceu? A lei do mais médico, ela permite que alguém que fez medicina, sabe-se lá onde, às vezes até numa faculdade financiada pelo PCC, como tem lá em Pedro Juan Cabaleiro, do outro lado da fronteira de Ponta Porã, lá no Mato Grosso. Esse é outro problema nosso de grande magnitude, né? E aí, olha, esse garoto, ele vem para cá, a gente não sabe o que ele aprendeu, e ele fica durante 4 longos anos fazendo assistência no mais médico, nos vazios desse país, sendo orientado por teleorientação remota. Olha só, é difícil da gente acreditar, complicado. Não é? É para enganar as pessoas. Isso é para enganar as pessoas. E o pior, ganham de 12 a 15 mil reais, dependendo do local que está. Sim. E aí chega um outro menino que fez faculdade numa faculdade privada. Ele fez o FIES para pagar de 10 a 15 mil reais por mês. Ele sai devendo mais de R$1 milhão. Quando ele vê, passou numa prova de residência médica. Aí ele vai ver, ele recebe 4.100, não é na verdade 4.100, porque tem desconto, sei o que, vai ganhar 3 mil e pouco. Ele está devendo mais de R$1 milhão. Ele vai para a residência médica ou ele vai para esse mais médico aí, se mete lá num lugar bem longínquo e aí começa a ganhar dinheiro, chega lá,
o prefeito paga os plantões, ele começa a ganhar um pouco mais, ele vai para 30, 40 mil reais, nunca mais ele vai fazer residência e ele vai ficar mal formado para o resto da vida. Perfeito. Vai perder o trem, porque vai ser difícil fazer residência depois. Para nós, Paulo, é difícil no Congresso Nacional. Parece que o pessoal tem inveja da gente. É impressionante. Eu imagino. Para você ter uma ideia, hoje, pela manhã, eu estava lá, inclusive com o presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes, e a gente está tentando aprovar, olha só, há 4 anos, o fracionamento das férias no residente, para que ele possa optar por coisa tão simples. Uma coisa parece simples, parece simples. 4 anos para aprovar isso. Você já pensaste? Quer dizer, nós estamos lá, eu tenho um projeto que a gente, para estimular um médico para ir para o interior, o meu projeto, ele estabelece que a cada mês que o médico ficar no interior do país, que ele tenha um abatimento de 1% na dívida dele com o FIES. Né? Tá lá, estamos andando, mas vai andando devagar, entendeu? Agora mesmo tem um outro projeto que está na Comissão de Direitos Humanos, onde eu coloco que a gente não pode ter cota em prova de residência médica. Não pode ter cota. Esse é um problema. Né? Esse é um problema. Aí, meu amigo, está lá, o nosso relator já fez um belíssimo relatório e o governo já criou mais um óbvio para demorar. O governo já entrou, o senador Paim hoje aprovou uma audiência pública. Se fosse para discutir as coisas com seriedade, tudo bem, mas o problema é que a audiência pública é para me atrasar, para atrasar a tramitação do projeto, entendeu? Então nós temos muitas coisas que estão tramitando. Uma coisa perceptível, né? Agora, senador, esse é um tópico muito importante. Eu sou coordenador de uma residência médica, né? E a lei chegou, logicamente, na residência. Como é que a gente vai fazer com uma pessoa que é portador de necessidade especial e não tem a capacidade de exercer aquela especialidade? Vou dar um exemplo simples aqui. Um anestesista que é paraplégico, que anda de cadeira de roda. Olha, a anestesia ela é uma especialidade que exige uma locomoção. Se o paciente parar, se for necessário uma ressuscitação, como é que a coisa vai acontecer? Como é que isso pode ser visto? Não é? Como é que pode se fazer alguma coisa para se fazer a diferença? Veja bem, eu inclusive apoiei essa questão de cotas para acesso à faculdade de medicina. Em alguns lugares, como no meu estado, por exemplo, nós temos muitos indígenas, nós temos muitas pessoas muito humildes que precisam ter que precisam ter acesso ao curso de medicina, tem direito, né? Sim. Porque o que acontece? Essa questão social é meio complexa, porque quando a gente vai fazer uma avaliação para entrar no curso médico, aqueles que tiveram ensino particular em escolas, o ensino médio de boa qualidade, que normalmente são as escolas privadas, eles vão para a pública. E os que não tiveram muito acesso também privada. Inverte o processo. Inverte o processo, socialmente muito injusto, né? Mas depois que você entra na faculdade, que você faz 6 anos, você passa por um nivelamento. Todo mundo tem o mesmo acesso, tudo mais. Perfeito. Aí não há de se falar mais em cota. Em cota para residência, que está permeando pelo país inteiro, pelos cursos de residência. Então, no decorrer do curso, quando o curso é um curso que tem médicos, que tem professores preparados para orientar os seus alunos, essa questão não vai acontecer. Tu sabes por quê? Porque vai haver uma seleção natural no decorrer do curso. O garoto bem orientado, o aluno bem orientado, ele vai dizer, poxa, se eu tenho alguma deficiência, eu vou ficar limitado nessa especialidade, eu vou ter que ir para uma especialidade onde eu possa exercer a minha profissão. De forma natural, para ele também isso é positivo, né? Exatamente, quer dizer, tá tudo meio errado, então a gente vai tentando corrigir essas coisas. E nós, voltando aqui à questão da
da proficiência. Você viu, você acompanhou, nós conseguimos aprovar com uma luta, com uma obstrução tenaz do governo, mas nós conseguimos aprovar em 2 etapas. Sabe o que aconteceu agora? O projeto era terminativo na CAS, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Agora, existe uma saída regimental. Quando você quer atrasar um projeto, você pega a assinatura de 9 senadores e entra com um pedido para esse projeto ir para o plenário. Então, esse projeto que nós fizemos várias audiências públicas. Isso, uma nova luta, uma luta mais pesada ainda, né? Fizemos um relatório que é inquestionável. Ninguém questionou nada. Certo. Sabe por que questionou? Quem vai fazer a prova? Se é o Conselho Federal de Medicina ou é o Ministério da Educação? Eu vi essa colocação, acho que foi feito pelo Rogério Carvalho, não é isso? Estava querendo que o MEC assumisse essa questão e ainda dizer que o MEC já está com expertise porque está fazendo vários. Mas olha, no nosso relatório, nós colocamos assim, o ENAMED como uma política de Estado. O ENAMED vai ser feito pelo Ministério da Educação, sim, que avalia alunos. Né? Profimed, pelo Conselho Federal de Medicina, que é a nossa autarquia federal especial, que tem, através da Lei 3.268 de 1957, sim, que tem a prerrogativa legal de avaliar o nosso tribunal ético e tem a prerrogativa de avaliar os nossos atos médicos. Né? Então, é o Conselho Federal, a semelhança da OAB, que faz também a prova de proficiência, que tem a prerrogativa legal de fazer. Só que o governo, eu acho que até uma briga ideológica, entendeu? Porque eu não vejo razão, ninguém questionou nada, Paulo. Só a única coisa é esse fla-flu aí, quem vai fazer a prova? O Conselho ou o MEC? Só. Ninguém questionou nada do nosso relatório, porque o nosso relatório tem isso. O nosso relatório estabelece sanções para curso de medicina que não aprova em determinado percentual dos seus alunos, que vão desde uma diminuição do número de vagas, de suspensão temporária de vestibular, até o fechamento das escolas, sim, que ninguém nunca conseguiu. O MEC nunca fez isso e agora quer fazer a avaliação. Quer dizer, o MEC é o culpado da proliferação, agora quer fazer a avaliação da proficiência. Então, eu acho que é realmente descabido e estranho. É estranho. Colocamos lá que nós precisamos fazer uma política de revalorização da residência médica que passa por uma adequação do número de vagas, porque, não sei se vocês sabem, nós temos 70 mil vagas de residência no Brasil e só 50 mil elas são ocupadas, porque tem muitas especialidades que os egressos não querem fazer e tem outras que têm muito mais interesse. Aí a gente tem que criar uma política para equalizar essa questão, sim, não é? Sim. E também colocamos no... Talvez isso tenha um viés econômico aí. Também. Né? Algumas especialidades em que tem mais custo-benefício, vamos chamar assim. Há maneiras da gente valorizar, entendeu? Se a gente tiver uma avaliação e uma correção de rumos, e também nesse projeto nós tivemos o cuidado, porque veja bem, eu tenho 2 filhos que vão formar em medicina aqui em Brasília. Daqui 2, 3 meses eles se formam. Se eles tivessem que fazer a proficiência e não passassem, eu ia ficar muito chateado de saber que eles não iam poder fazer absolutamente nada. Eu gastei lá um dinheirão com eles, que eles fazem curso eu não tenho nem interesse na Católica não, mas eles fazem curso na Católica. E eu me preocupei porque o egresso que não passou na prova, ele tinha que ter alguma coisa para fazer no decorrer do tempo que ele vai ficar estudando para fazer nova prova. Então, nós estabelecemos no texto várias atividades que alguém que fez medicina, que não foi aprovado no Profimed, que ele pode fazer, né? Então, tudo isso nós nos preocupamos. Então, ninguém questionou nada, porque eu me dediquei, ouvi muito, ouvi todo mundo, ouvi todas as entidades, contra, a favor e tal. Eu sou muito paciente, então a gente criou esse marco legal. Aí, agora, o governo faz esse artifício regimental
levar para o plenário. Hoje, inclusive, eu até cheguei um pouco atrasado aqui, porque eu estava esperando terminar no plenário lá do Senado, porque se eu saio de lá, o governo aprova um despacho, um requerimento que foi feito pelo senador Rogério Carvalho, para levar esse projeto para a CCJ. Olha, se for para a CCJ, o presidente da CCJ, que é governo, ele vai sentar em cima e nunca mais a gente vota. O que tem a ver ir para a CCJ? Sim, o que mas ele alega? Isso olha só, quando a gente faz um projeto, você sabe que os assessores do Senado são os mais qualificados desse país. Sim, os assessores. É um concurso bastante difícil. Então, a primeira coisa que a gente faz lá é passar pelo crivo da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Então, dificilmente um projeto ele tramita dentro das comissões sem esse cuidado. E o nosso projeto era terminativo. Ele já iria para a Câmara, onde ele iria ser apensado com outro projeto que é de autoria dos colegas deputado Dr. Luizinho e do nosso colega Alan Garcês, lá do Maranhão. Luizinho do Rio, líder do Progressista, e o Alan Garcês, que é lá do Maranhão. Aliás, foi legista comigo em Roraima. Também um colega muito, muito dedicado muito atuante às causas da medicina, um cara muito sério e tudo. E aí, se a gente apensa os dois, nós vamos tentar convencer os colegas da Câmara que esse nosso relatório já foi muito mais debatido do que o da Câmara, porque o da Câmara ele foi aprovado da urgência constitucional, então ele não passa nas comissões. Ele veio direto da Comissão de Saúde e foi para o plenário. O nosso texto está muito mais discutido. Então, a gente vai conversar com os nossos deputados autores e com o relator Zacarias Calil para a gente aprovar esse texto que já veio do Senado. Porque aí, se a gente começar a mexer muito nesse texto, o texto volta para o Senado de novo e é mais uma luta. E, enquanto isso, proliferam-se cursos de medicina nesse país. Então, a gente dá um trabalho muito grande, né? A gente tem porque também não tem só isso, a atividade política envolve mandato extenso. Envolve tantas confusões. Aliás, o nosso Brasil está cheio de confusões, Supremo aí nos causando vergonha mundial, né? Aquilo que está acontecendo lá tem um nome, né? É suborno, né? Mas estão inventando um monte de nome, já estão querendo dizer que as investigações ferem dispositivos legais para tentar dar uma abafada igual fizeram com a Lava Jato, enfim. A insegurança jurídica que tudo isso provoca. Como é que o cidadão se sente? Agora eu fico muito à vontade, tá? Porque quando é para assinar um pedido de impeachment, eu sou um dos primeiros que assino, para abrir CPI, sou um dos primeiros que não tem problema. Eu já falei até que para minha esposa, que ela ficar preparada qualquer dia, vamos fazer uma visita lá em casa, porque tu sabes que agora a Polícia Federal ficou ideológica, tem uma parte ideológica. Nós temos um ministro supremo que a gente aprendeu que a justiça é inerte, né? Quer dizer, a gente tem que provocar a justiça, mas não. Agora o ministro abre inquérito, ele deixa inquérito aberto durante 6 anos, vai metendo um monte de gente ali naquele inquérito. Ele é a vítima do inquérito, ele julga, ele condena, ele faz tudo. Então, eu acho que isso inclusive, dá uma noção muito grande nas pessoas que nós temos um ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal muito preocupante para o Estado Democrático de Direito. Verdade. Senador, tem um detalhe por trás disso. Como é que pequenas cidades, por exemplo, aqui no entorno de Brasília, Lusiânia tem faculdade de medicina, Paracatu tem faculdade de medicina, Unai tem faculdade de medicina. E cidades pequenas, né? Como é que uma cidade pequena conseguiu comportar cursos médicos? E aí a gente estudando e vendo, foi o que aconteceu. A modalidade de curso PBL, que é uma coisa, existia um estudante no Rio Grande do Sul, isso tem mais de 30 anos, chamava Alexandre Denegre. A ideia era que o paciente tivesse contato, o estudante tivesse contato com o paciente
precocemente e tivesse uma formação mais humanizada, né? Então, o texto é um texto bastante interessante. Por exemplo, o Rogério Carvalho conhece bem isso, né? É bem da época dele, ele foi presidente da Direção Executiva Nacional de Medicina e nessa transformação. Foi isso aí, da saída do curso tradicional de medicina para essa possibilidade de tutoria. Eu não estou fazendo uma crítica à questão técnica, eu estou fazendo uma crítica ao que se permitiu. Cidades sem nenhuma condição de ter um curso médico, abrir um curso médico. E o modelo PBL é um modelo exatamente para quando você tem pouca docência. Sim. Entendeu? Sim. Você tem toda a razão. Agora... Mas as faculdades privadas passaram a usar, primeiro que ele é muito mais barato. Claro. Você acaba com... Você não precisa de uma disciplina de cardiologia para ensinar cardiologia. Claro. Né? Você não precisa de uma disciplina de oftalmologia, você tem só tutoria. Você pega a oftalmologia, desculpa te interromper, você pega na oftalmologia e diz, hoje nós vamos ver olho vermelho. O que pode causar olho vermelho? Perfeito. Quer dizer, é muito mais... E, olha, Paulo, medicina... não tem mágica. E outra coisa, a gente tem que estabelecer, e tem projetos dentro do nosso parlamento que estabelecem um percentual de preceptores médicos em cada curso. Sim. Porque hoje o que você menos vê é médico ensinando médico. Aliás, assim como você pratica um delito ético quando você ensina ato médico para quem não é médico, a gente devia ter um delito também para quem ensina medicina sem ser médico. Quer dizer, concordo plenamente. Está tudo errado. Concordo plenamente. E é por isso que, quando nós estamos fazendo esse bate-papo aqui, que vai ser assistido por colegas, isso é uma luta. A gente está mostrando para a sociedade que, além de nós termos esse cuidado com os nossos pacientes, no nosso dia a dia, ao praticar ato médico, nós estamos tendo cuidado com a sociedade de que as futuras gerações elas sejam bem preparadas para evitar esse sofrimento das pessoas, essa vulnerabilidade das pessoas a procurarem um médico mal formado. No dia 24, Paulo, de abril, na Frente Parlamentar da Medicina, eu consegui a parceria com... Eu tenho um amigo que ele é um gigante da indústria farmacêutica e ele sempre patrocina uma parte da indústria dele. Ele tem 70% do market share da oftalmologia do país. De 10 colírios que são produzidos, 7 são dele. E eu conversando com ele, e eu falei, olha, você sempre nos ajuda nos congressos brasileiros, ele é muito grande. E eu queria ver se você podia me ajudar para eu fazer um evento em Brasília, não falando de catarata, de estrabismo, de glaucoma, de temas mais científicos, mas que eu pudesse trazer R2 e R3 de todos os cursos de residência do país para a gente discutir a respeito de defesa profissional, publicidade, relação com o plano de saúde, relação com o SUS, contratualização, publicidade, o que você pode ter, o que não pode, o que você pode falar. Ensinar um jovem a ser inserido no mercado de trabalho e na vida médica para que ele seja bem sucedido, inclusive economicamente, né? Então nós estamos fazendo aqui no dia 24 de abril, o dia todo, e no dia 25 de manhã, eu estou trazendo 500 oftalmologistas residentes, R2, RT, de cursos credenciados no CBO. Está me dando um trabalho desgraçado de noite, aí eu, Cacheta, Fred Pena, o pessoal do CBO, me ajudando. E nós vamos colocar esse treinamento 500 residentes aqui para a gente ter uma imersão e discutir sobre isso, falar sobre inteligência artificial, IA regenerativa, essas coisas modernas que ninguém vê, não ouve falar quando a gente faz a nossa formação. Sim. E eu acho que vai ser um negócio muito bacana, um formato que eu acho que ninguém nunca viu. Então, quando eu desse essa ideia para
esse gigante da farmácia, ele disse, rapaz, que ideia bacana, e ele se prontificou a nos ajudar, e eu acho que vai ser assim um marco na formação do médico residente. Ele vai se sentir prestigiado, ele vai sair daqui com uma visão muito... O que é, por exemplo, o que é a ANS? Você pode contar com a ANS na regulação? Não, por quê? Porque todo mundo que está na ANS tem vínculo com a saúde suplementar, com grandes corporações, não defende médico. Sim. É a parte mais fraca lá. Aliás, na ANS não tem médico, só tem advogado. Então, mostrar isso para um jovem, porque ele vai... Para nós não, nós estamos de meio-dia para tarde, então não adianta mais, mas para um médico que vai ser médico 40, 50 anos, eu acho que ele passando por um evento que a gente está fazendo aqui, a cabeça dele vai mudar. Ele não vai voltar para o seu estado e para a sua residência médica com o mesmo pensamento que ele tinha antes. Né? É difícil. Um dia desse, no hospital que eu trabalho, veio uma médica que foi formada na Rússia e ela conseguiu passar na revalida. E ela foi lá no hospital tentar fazer um estágio no pronto-socorro de cirurgia. E eu perguntei a ela qual era o objetivo. E ela disse, eu quero aprender a dar ponto. Ela não tinha prática nenhuma. Ou seja, o curso dela foi um curso que não ensinou nenhuma prática cirúrgica mínima, né? Dar ponto, corte em pele e tal, essa coisa toda. E é uma coisa realmente que a gente fica assustado. E outra coisa... Você tem filhos médicos? Não, médico não. Tem filhos... Minha filha não quis fazer medicina, eu respeitei. Tu sabes que eu tenho uma filha que é médica, já está em 15 anos de formada, e o genro é médico, e os dois querem fazer oftalmologia. Quando estão de férias, sabe para onde eles vão? Vão lá para a nossa clínica lá, aprender a examinar um paciente, a ver fundo de olho, a fazer um exame. Você faz mais câmara anterior? Eu faço mais câmara anterior, mas nós temos um serviço de retina na nossa... O nosso estado, Paulo, ele é o único estado brasileiro, não sei o que digo, é o CONAS que diz, que nós não temos fila para cirurgia de catarata. Nós operamos só na nossa oftalmo, na nossa clínica. Nós operamos em média 500 cataratas mês. Fora as outras, retina, pterígio... Todas as segmentações. Tudo, né? Faz então, também transplante de córnea, não? A gente não tem banco de olhos lá, no estado. Mas, onde é que eu quero chegar? Eu já disse para os dois aqui um formário, vai ter festa, aquela farra toda que a gente vê na formatura. 2 dias depois vão estar lá, porque vão ficar estudando até o final do ano, fazer prova de residência. Vai tudo trabalhar. Eu tenho carreta para... Não faço cirurgia em carreta, a gente faz exames oftalmológicos. A gente, vai ficar um rodando o estado todo lá atendendo e outro dentro da clínica atendendo, que é para ficar craque. Só fica craque em medicina quando é bem orientado e pratica a medicina. A gente tem que praticar, é por isso que a residência médica é o nosso padrão ouro, né? Então, nós que temos essa experiência grande em medicina, você na pneumo e eu na oftalmo, eu acho que nós temos a responsabilidade de deixar um legado positivo, a gente olhar ao final da nossa vida e dizer, poxa, eu fiz alguma coisa por essa profissão que nos deu tanto, né? Quer dizer, certamente você não estaria aqui e nem eu aqui se nós não fôssemos médicos. Claro. Qual é a avaliação que vocês fazem sobre o projeto Dr. Luizinho? O projeto tem uma diferença, que é a prova anual, né? O problema da prova... O problema é o seguinte, é que o Conselho Federal de Medicina, ele não avalia aluno. Ele avalia... nós vamos avaliar os alunos que já se formaram no curso de medicina, o Conselho Federal. E a avaliação que se vai fazer, a avaliação de aluno tem que ser feita pelo MEC. Sim. Entendeu? Então, essa é uma coisa que a gente vai aperfeiçoar. O Luizinho, o importante é que todo mundo que está envolvido com isso, o que quer? É avaliar conhecimento científico, habilidade e conduta. Você tem que, mais do que você saber medicina, você ter habilidade para fazer medicina,
você tem que ter um comportamento de médico. Você tem que conhecer profundamente ética, bioética, códigos de conduta, que a ética é mais importante do que os dispositivos legais do Código Civil e do Código Penal. A ética, você sem ética, você termina não respeitando as outras leis, entendeu? Eu sempre digo isso aos colegas, né? Deontologia é uma obrigação. É uma obrigação, principalmente eu que fiz, eu sou médico legista federal já aposentado, pratiquei muita medicina legal, então eu sempre cuidei muito dessa parte, eu sempre fui muito prudente, sabe, Paulo? Então procurei passar isso. Depois que eu fui para Roraima, assim que eu comecei a dar aula na faculdade, eu acho que eu inspirei muitos jovens lá, porque hoje nós temos lá mais de 30 oftalmologistas lá do estado, e eu acho que a nossa atividade profissional terminou influenciando essa garotada, entendeu? Porque a garotada, ela se espelha em você quando você é um bom profissional, né? Então é uma maneira de aprender, imitar o que é bom. Então, eu fico assim com a sensação de dever cumprido. Ainda tenho muita atividade médica, opero bastante aqui em Brasília e lá no meu estado, para não perder a mão, porque o mandato aí é uma coisa temporária, mas a medicina é para a nossa vida toda. Então, é verdade. Na hora que o povo quiser me demitir do mandato, eu vou ter alguma coisa importante para fazer. E qual é o prognóstico? Passou na comissão, não é? Se a gente fosse falar em questão de tempo, não é? Olha, eu sei que é difícil falar sobre isso. Mas eu acho assim, que a gente vencendo essa etapa, eu hoje conversei com o Davi, o presidente Davi, para a gente fazer a discussão no plenário. Já estou com requerimento de urgência para o plenário para evitar que eles mandem para a CCJ. E hoje, olha só, como o Davi saiu e ficou Humberto Costa presidindo, Humberto é governo, então eu já disse, olha, guarda esse, pelo amor de Deus, não vamos deixar colocar essa solicitação para ir para a CCJ hoje, porque aí não vai prestar. Pô. Então, a gente vai colocar na discussão no plenário. Eu acho que o plenário a gente aprova com mais facilidade do que a comissão. Vou te explicar por quê. No plenário, a audiência é maior. Então, para o cabra, você conta um projeto desse, o Brasil, porque a TV Senado ela é muito assistida. Sim. Tem uma audiência imensa. Sim. E viu, vou lá no interior de Roraima, todo mundo vê o que eu estou falando, entendeu? Sim. Então, médicos que estão na base do governo se constrangem, ficam com um discurso assim meio enviesado. Sim. Então, eu acho que lá no plenário a gente já aprova. E você acha que o governo vai tentar fazer pressão ou ele vai deixar correr de forma morna? Não, ele está fazendo pressão. Toda essa movimentação que está sendo feita lá é a orientação do governo. Mas quando for para a Câmara, a gente aprova com mais facilidade ainda, porque na Câmara, a Câmara é bem mais de centro-direita, né? Nós temos o governo não tem uma maioria na Câmara. Sim. Agora o governo, rapaz, atrapalha muito. Vou te dar um exemplo. Eu acho que o nosso tempo já está até extrapolando. O papo está bom e está passando rápido. Nós temos quando eu cheguei na Câmara, há mais de 10 anos, tinha um projeto de pesquisa clínica. Nós não tínhamos uma lei que norteasse pesquisa clínica de seres humanos no país. Imagina, um dos países mais adequados pela sua biodiversidade étnica, climática, enfim, é o nosso país para fazer pesquisa, né? Sim. Não tinha uma lei. Tudo era o órgão regulador, era a Anvisa que dizia, olha, tem prazo para isso, tem prazo para aquilo, não respeitava prazo de nada. E a gente começou a construir. Eu trabalhei durante, acho que 7 anos nesse projeto, o governo atrapalhando. Aí nós deixamos em urgência constitucional no plenário. Pedro Westphalen, que é um colega nosso médico, relatou no plenário, aprovou o projeto 344 votos.
a gente teve voto para aprovar PEC. Sabe que PEC, emenda constitucional, precisa de quórum qualificado, de 18 votos e tal. Perfeito. Sobre o voto. Aí Deus quis que eu fosse para o Senado, aí eu peguei esse projeto no Senado e relatei no Senado já depois de tramitando 9 anos. Aí aprovamos o projeto por unanimidade do Senado. Aí vai para o governo sancionar a lei. Sabe o que aconteceu? Aí o governo veta esse projeto. Por completo? Grande parte, principalmente... Na essência, né? Fornecimento de medicamento pós-estudo, uma série de coisas. Aí, um ano depois, que nós ficamos quase mais de um ano para ter uma sessão congressual. Aí lá vou eu trabalhar de novo para a gente derrubar o veto. E aí, agora a lei está em vigor e muitas empresas estão vindo para o Brasil fazer pesquisa em parceria com universidades, entrando muito recurso estrangeiro aqui, porque agora nós temos prazo, quando a pesquisa de interesse do SUS, os prazos diminuem pela metade, enfim. Sim. Mas o governo atrapalhou demais, rapaz. Assim, aliás, eu espero que esse governo a gente consiga mudar, porque ninguém aguenta mais um governo analógico num ambiente digital que nós vivemos. Né? Senador, nosso tempo está avançado, mas eu gostaria de entrar num tema que é de extrema importância para a classe médica. Afinal de contas, aqui nós estamos na casa do médico, é assim que a gente chama. A profissão médica, ela tem sido invadida, vamos chamar assim, de todas as formas. Estou dizendo assim, está sem respeito, a coisa se perdeu o respeito. Está se fazendo alguma coisa em se tratando de lei, não é? Para se controlar esse tipo de situação? O que já existe é suficiente, porque a gente vê isso numa crescente, né? Você vê aí a odontologia querendo ser medicina orofacial, a coisa tomando um rumo diferente. A gente na medicina, a gente luta para que o médico que não seja capacitado não faça o procedimento. Aí imagina um não médico fazendo procedimentos como esse. O que tem se feito? Qual é a movimentação política que tem se feito? Nós temos muitos projetos que visam coibir essa questão, porque medicina é como eu te falei, é uma commodity. Todo mundo quer ser médico sem fazer medicina. Né? Vou te dar um exemplo assim. Eu estava na Comissão de Seguridade Social da Câmara, presidindo, que é a comissão mais importante temática. Né? Sim. A comissão mais importante é a CCJ, que tem 66 membros. Sim. A nossa tem 54, mas a CCJ ela não trata de mérito, ela só analisa a constitucionalidade, juridicidade e boa técnica, né? Quer dizer, passa por lá, está tudo certo, aí aprova o projeto, vai plenário ou não. O que acontece? Um dia chegou lá a lei que regulamentava a profissão de esteticista. Ali, lá no meio assim, tinha assim, é autorizado procedimentos minimamente invasivos. Eu digo, opa, chamei a turma lá da estética, eu digo, isso aqui, se for assim, não vou pautar não. Não, mas isso aí é porque a gente faz a cutícula, a gente desencrava a unha e tal. Eu digo, não, mas aqui não. Ali se passa... Esse era um jabuti. Pronto, entendeu? Nós temos projeto lá que diz que o exame de refração é um ato privativo de oftalmologia. Por quê? Porque tem o optometrista que engana as pessoas, fazendo de conta que ele é médico. Ele faz refração, ele não sabe fazer fundo de olho, tonometria, avaliar motilidade ocular, ele passa retinopatia diabética, passa escavação aumentada de nervo óptico, glaucoma, passa tudo despercebido e o paciente acha que porque ele fez um exame, colocou um olho no autorrefrator ali, aquele é o exame oftalmológico. Na realidade, o exame oftalmológico, a refração é parte de um exame oftalmológico completo. E o optometrista engana as pessoas. Sim. Então, a gente tem uma luta lá dentro. Nós tivemos já, inclusive, uma frente parlamentar da optometria dentro do Congresso. Graças a Deus, o deputado que criou a frente não foi eleito. Espero que ele não seja eleito de novo. E a frente morreu. Mas olha só, é um risco.
nós temos sempre te dar um exemplo aqui. Tinha um projeto do Bezoini, logo que eu entrei como deputado federal, que ele dava autorização para psicólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional para serem peritos do INSS, sob a alegação de que a gente tem uma fila muito grande no INSS e tal, e a gente tinha que... Peritos gerais? Ele transformava... Bezoini é bancário. Era do PT. Rapaz, quando eu vi aquilo, eu digo, meu Deus do céu. E tinha gente defendendo. Por quê? Porque realmente tem filas muito grandes para pessoas que vão requerer um BPC e tudo mais. Normalmente os peritos do INSS são um número pequeno. Está tendo até um concurso agora para ampliar o número de vagas. Mas aí eu pedi uma inversão de pauta, eu vi que todo mundo chegava meio tarde na CCJ pela manhã. Eu combinei com o Arthur Lira, eu devo isso ao Arthur. Eu falei, líder, inverta a pauta aí, eu queria relatar esse projeto, relatei pela rejeição, inverti a pauta, não tinha ninguém. Ele disse, olha, quem for a favor do relatório do deputado Irã, permaneça como se acha, aprovado. Quer dizer, aí rejeitei esse projeto, que seria ferir de morte uma das únicas especialidades médicas que são uma carreira de Estado. Tu imagina? Sim. Então, estou te dando um exemplo, assim, porque tem muita coisa. A gente ia passar a noite toda... Tem muita filigrana, tem muita firula legislativa que tenta burlar e tenta ferir nossas prerrogativas, entendeu? Então, agora mesmo, eu passei... E a Sociedade Brasileira de Acupunturiatria, agora para a gente dividir, separar dos acupunturistas curiosos, né? Tá. Então, os médicos sabem, Fernando Gueiros e tal, eles sabem que eu atrapalhei o projeto do Celso Russomano lá durante 10 anos. Mas eu não consegui... Eles fizeram um artifício regimental agora, no final, que eles terminaram aprovando a acupuntura para quem não é médico. Entendeu? E o projeto é do Celso Russomano? É do Celso. Mas eu atrapalhei 10 anos. 10 anos. Sozinho lá. A sociedade sabe. E agora tem que trabalhar em educação médica e divulgação. Eu acho particularmente grave, porque nós não podemos fazer medicina chinesa no Brasil, isso não é autorizado. Não, e outra coisa. Aí alguém chega e diz, não, mas acupuntura é medicina chinesa. Não, medicina chinesa não pode fazer. Então, com pós-graduação é outra história. Eu fiquei surpreso que quando eu estava lá, um debate, uma turma cheio de acupunturista não médico, cheio nesse dia. Porque tem muito mais do que acupunturiatra, que é o médico. E aí o vice-presidente Alckmin me ligou e disse, propõe um acordo. Quem já está fazendo agora, faz. Daqui para frente só médico. Aí eu fiz, mas presidente, a gente vai abrir, tem muita gente aí fazendo isso, é muito curioso, faz esse curso de 2 meses, 3 meses. Eu disse, mas não tem como, nós vamos perder. Tá bom, eu propus. Não aceitaram, sabe por quê? Quem estava ali fazendo aquela movimentação era dono de curso. Claro, tem todo um processo econômico por trás. Claro, então, a medicina é um grande negócio, entendeu? Infelizmente. Você pega clínica de estética, você chega lá, tem uma moça muito bonita, vai te aplicar, você pensa que ela não é médica. Sim. Ela é esteticista, ela está aplicando botox, está aplicando, fazendo fio, essas coisas, porque a gente não tem condição de fiscalizar tudo, não é? Então, e ganham muito dinheiro com isso. A gente só fica sabendo quando o problema é maior. O meu hospital aqui, público aqui no Distrito Federal, ele é referência em cirurgia plástica. Você não tem ideia da quantidade de barbárie não médica que o pessoal chega lá para regenerar. Olha, eu tenho um exemplo assim.
A gente faz, você sabe que uma cirurgia de catarata pelo SUS é um preço irrisório, eu faço muito lá porque tem um trabalho social. Então, às vezes, eu faço um teste. Às vezes a gente opera uma pessoa idosa e ela chega assim, doutor, estou vendo bem para boa, agora que eu vi como estou cheio de ruga e tal. Aí a gente não faz botox pelo SUS, né? Eu digo, olha, se a senhora quiser, eu faço um botox na senhora, aí vai ficar legal. Aí eu cobro assim umas 3 vezes do que eu ganhei na cirurgia do SUS. Ela fica muito mais grata pelo botox que eu fiz do que pela cirurgia, para ela ficar enxergando bem. Olha, é uma inversão de valores, é muito complexo. Eu acho que a gente precisa conversar mais com esse povo para dar valor ao que importa mesmo. Eu tenho visto algumas coisas aí, um dia desse, um debate da internet, dizendo que o anestesista, quem tem que ser médico, ele podia ser proibido de fazer anestesia para procedimento que não fosse de procedimento médico, que não fosse um médico. Que é bastante justo, é bastante ético da parte dele não fazer. Sem dúvida. Não é? São coisas simples, mas a gente vai precisar se defender. Né? A gente vai precisar se defender. Se o médico ele não abrir o olho, ele vai ficar com uma profissão muito, muito complicada. Olha, mas deixa eu te dizer uma coisa, hein? Desculpa te interromper, mas já te interrompendo. Nós fizemos o Conselho Federal de Medicina fez uma pesquisa com Datafolha. 97% das pessoas do povo brasileiro aprovam uma prova de proficiência. Sim. O povo... Isso aí defende a população, né? A prova defende a população. Né? E olha só, e às vezes eu estou aqui, às vezes eu estou no Senado mesmo, conversando com um colega, então, uma pessoa esclarecida, ela não sabe avaliar o que é um bom médico. Assim, olha, eu fui no médico, ele me pediu 160 exames. Eu digo, então não sabe nada. O médico, ele não vai nem ver, não vai ter tempo para ver esses exames todos. Aliás, a gente pede 5, às vezes não tem tempo para ver os 5. O que mais tem é exame que não teve utilidade nenhuma, que o médico pede, ou na saúde suplementar, ou no SUS. Enfim, são essas distorções que a gente precisa corrigir, entendeu? Eu aprendi que clínica é soberana, você pega um paciente com dor na vossa ilíaca direita, com um sinal clássico de apendicite, aí você vê o jovem pedir um monte de exames. Sim. Às vezes o paciente piora de tanto ficar sendo manipulado aí com um monte de exame e você não intervém na hora certa. Sim. O paciente faz uma peritonite, termina correndo risco de vida porque é aquilo que ele devia ter dado diagnóstico clínico ou com uma ultrassonografia, ou pela experiência dele mesmo, ele tomar as medidas necessárias, termina criando situações que demoram a intervir e terminam piorando o paciente, as condições do paciente, por absoluta ignorância, falta de conhecimento. Sim. Senador, ou às vezes não é só ignorância não, às vezes é porque é mau caratice mesmo. Também, é sacanagem. Claro. Não é isso? A gente fica muito agradecido pela sua presença. Eu acho que esse papo foi extremamente importante. Espero que a classe médica assista. Esse é um trabalho extremamente árduo, muitas vezes incompreendido, não é? Mas ele precisa ser persistente. Não é? Ele precisa ser persistente, a gente precisa fazer a nossa parte, não é? Fazer a diferença. Não é? E muito obrigado, senador. Obrigado de coração, foi muito importante isso aqui para a gente. Não é? E vamos continuar nessa luta. Não é? A Associação Médica de Brasília ela é absolutamente empenhada na defesa da classe médica e agradece muito o senhor por essa defesa permanente, por esse papel que você tem feito no parlamento, fazendo a diferença para a classe. Nós temos, lá ninguém faz nada só, Paulo. Nós temos vários colegas que se dedicam a defender a medicina, a defender as suas prerrogativas. Mas eu quero parabenizar você que é um médico que tem uma vida certamente muito atribulada, ainda tira tempo para vir aqui e discutir esses temas, tentar levar esses temas importantes para a nossa medicina para os mais diferentes lados desse país. Quero parabenizar você também e dizer que aquilo que eu disse no início da nossa conversa é absolutamente verdadeiro. A hora que você
precisar que eu venha aqui para esclarecer alguma dúvida, falar sobre algum tema, abordar algum tema de interesse da medicina, não me é nenhum sacrifício. É o maior prazer para mim, porque é como eu te falei, eu só estou aqui onde eu estou porque é por conta da medicina. Então, toda vez que a medicina me chama, eu acato de bom grado e com muita presteza. A gente agradece, o prazer com certeza será todo nosso. Nós ficamos por aqui e não percam esse podcast. Esse está maravilhoso. Senador, mais uma vez um forte abraço e muito obrigado pela presença. Bom, abraço para você, abraço a todos aí. Tudo de bom, Deus abençoe.